Livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23, passo a ler em nome de Jesus, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseu. Você é escriba? Você é fariseu? Hipócrita? Você é hipócrita? Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Foi lido para você Mateus 23, versículo 23. Louvado seja Deus. E o tema para esta live, para este vídeo, é o que está aí no rodapé do vídeo. Jesus Cristo aprovou o dízimo para nós cristãos. Jesus Cristo aprovou o dízimo para nós assembleanos. Jesus Cristo aprovou o dízimo para nós batista, para nós da Igreja Deus Amor Universal. Jesus Cristo aprovou o dízimo para nós da Igreja de Valdomiro, do R.R. Soares. Jesus Cristo aprovou o dízimo para nós, crentes da nova aliança, do novo pacto. Louvado e agradecido seja Deus. Há mais de 2000 anos, meus queridos, a Igreja Católica pregou Mateus 23, 23, né? E de Mateus 23, 23 se enriqueceu, fez grandes templos, né? Distorceu Mateus 23, 23 e começou a pregar o evangelho do terror, né? Do medo, aonde diz que Jesus, o Salvador, mandou eu e você ser dizimista. O catolicismo e o cristianismo, enfim, prega que Jesus, em Mateus 23, 23, mandou eu e você, nós, sermos dizimistas. Hã? Louvado seja Deus. Mas eu prometo a você, meus queridos, que eu vou provar a você biblicamente toda a verdade do texto de Mateus 23, 23. Há mais de 2000 anos, os religiosos, os evangélicos, os católicos foram enrolados com estas explicações dos padres e depois dos pastores, dizendo que Jesus, no Novo Testamento, mandou dar dízimo. Primeiro, Mateus 23, 23 não é Novo Testamento ainda, meu querido. Ainda é lei. Porque Novo Testamento não é Mateus 23, 23. Quando você diz que Mateus 23, 23 é Novo Testamento, você não sabe nem o que é Novo Testamento. Precisa mastigar a Bíblia, comer Bíblia. Novo Testamento, Novo Pacto, Nova Aliança, começa lá na cruz, quando Jesus diz está consumado. Começa com a morte e ressurreição de Jesus, meu querido. Aqui você vai aprender, prometo que vou te ensinar tudo biblicamente. A verdade do texto de Mateus 23, 23. Né? Porque os católicos começaram a dizer que o Senhor Jesus está aprovando o dízimo para nós, os cristãos, né? No texto de Mateus 23, 23. E hoje, os pastores malaquilianos, pastores do judaísmo, pastores que pregam dízimo, diz que em Mateus 23, 23, Jesus está aprovando o dízimo para mim e para você, né? Quando ele diz, deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas, quer dizer, o dízimo, né? Usa este texto de forma fraudulenta, de forma enganosa, né? Para arrancar o dízimo do povo com a suposta aprovação de Jesus, para arrancar os seus 10%, eles usam Mateus 23, 23. Vamos entender se é isso mesmo que Mateus 23, 23, Jesus está mandando eu e você, povo da nova aliança, nós cristãos, ser dizimista? Vamos ler, vamos observar o texto do versículo com mais atenção, com mais calma, porque se você for pedir para um padre ensinar Mateus 23, 23, ele vai dizer para você que Jesus está mandando você ser dizimista. Se você for chamar o Silas Malafaia, o Edir Macedo, o R.R. Soares, o Valdomiro Santiago e outros que tem por aí, eles vão dizer que Jesus aqui está dando a ordem, o mandamento para eu e você ser dizimista fiel.
Mas em pleno século XXI, irmão, só se enrola quem gosta de ser enrolado, né? Porque temos a internet aí, que tá tirando a máscara de muito cão guloso. E o maior inimigo dos pregadores de dízimo é a internet. Porque hoje, você quer tirar suas dúvidas, você vem aí na internet e encontra homens e mulheres de Deus, usados pelo Espírito Santo de Deus. E quem é usado pelo Espírito Santo de Deus não distorce as Escrituras Sagradas, não distorce Mateus 23, 23. Louvado e agradecido seja Deus. Estou correndo contra o tempo, por isso que eu estou falando rápido. Louvado seja Deus. Vamos, irmão, entender se isso que os católicos e os evangélicos diz aqui em Mateus 23, 23, né? Eu acho que você já ouviu. Está dizendo, ó, Jesus mandou dar o dízimo. Está lá em Mateus 23, 23. Jesus mandando dar o dízimo. Primeiro, Jesus aqui está repreendendo. Não está mandando. Vamos entender se isso é mesmo. Você já deve ter ouvido aquela frase que de textos sem contexto vira pretexto, não é isso? Louvado seja Deus. Vamos observar o versículo de Mateus 23, 23 com calma, né, irmão? Com a mente aberta para a verdade. Se você tem a mente fechada, irmão, essa palavra não vai descer do teu coração. Se você tem o coração fechado para a verdade, não vai entrar. Porque já deram lavagem cerebral em muitos religiosos. E quando a gente fala uma verdade bíblica, ele acha que é uma nova doutrina, é um novo ensinamento. Não, já estava na Bíblia há muitos anos, apenas enrolaram você. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, Mateus 23, 23 diz assim: ai de vós, escriba e fariseu hipócrita. Palavra a quem? A nós da nova aliança? Não, ao judeu. Jesus chamou os escriba, fariseu, né, chamou de hipócrita. Ele chamou ali o judeu, não foi nós cristãos, né? Ai de vós, escriba e fariseus, hipócrita. Essa palavra aqui foi dita aos judeus, irmão, e não aos cristãos, e não a nós da nova aliança. Louvado seja Deus. Pois que dizimais 10% do salário, é? Pois que dizimais dinheiro, é? Não, senhor. Pois que dizimais a hortelã, irmão. O endro e o cominho. Porque o dízimo era mantimento, comida, plantação, criação, irmão. Não dinheiro. Já existia dinheiro nos tempos dos dízimos. Porque por 30 moedas José foi traído, foi vendido. José foi vendido pelos seus irmãos. Já existia dinheiro na época dos dízimos, irmão. Mas dízimo nunca foi dinheiro. Ninguém nunca dizimou dinheiro na Bíblia. Porque dízimo nunca foi dinheiro, esse mantimento, comida. Aleluia, louvado seja Deus. E desprezai o mais importante da graça. É isso que está dizendo Mateus 23, 23. Não, senhor, não, senhor, está dizendo e desprezai o mais importante da lei. Só nesse versículo de Mateus 23, 23 já está dizendo a você o que é o dízimo. Está dizendo a você que o dízimo se come, é comida, é alimento. É o endro, o cominho, o hortelã. E só nesse versículo está dizendo também que o dízimo é da lei, irmão. Veja só, presta atenção, com calma, respire. Respire, não fica fazendo biquinho não. Diz assim, é desprezar o mais importante da graça, é não, da lei, irmão. O juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquela. Que palavra maravilhosa, irmão. Só nesse versículo estamos aprendendo essas coisas aí, ó. Então, o contexto, irmão, quando o Senhor Jesus chama a atenção dos escribas e fariseus, ele dirige a sua palavra ao judeu. Essa palavra aqui de Mateus 23, 23, foi, Jesus disse ao judeu, irmão, não a eu e a você. E não aos crentes da Assembleia, da Deus Amor, da Igreja Universal, aos católicos, não senhor, não senhora. Aleluia. Jesus era judeu, irmão, e estava repreendendo os escribas e fariseus, que eram judeus e que viviam debaixo da lei de Moisés. Você está entendendo? Como regra de conduta, mas não cumpriam. Eles aqui, os fariseus, eles não estavam, os escribas não estavam cumprindo a lei de Moisés. E a lei era para cumprir, irmão. Louvado seja Deus. Jesus não repreendeu os cristãos, não repreendeu os sebreanos, os batistas, os de Universal, não, os católicos, não. Ele repreendeu os judeus, irmão. Pois a igreja de Cristo, aqui em Mateus 23, 23, nem existia ainda, irmão. Ainda não existia, a igreja não existia ainda aqui em Mateus 23, 23, porque aqui ainda era a lei, o Velho Testamento, irmão. Aqui não existia ainda a igreja. Aqui era Velho Testamento, era judaísmo. Não era cristianismo, irmão. O cristianismo começou com a morte e a ressurreição de Jesus lá na cruz, como foi dito, quando ele diz, está consumado. E segunda coisa que a gente aprende aqui, Mateus 23, 23, irmão, é que o Senhor Jesus falou com os escribas e fariseus, os judeus, irmão, sobre o dízimo
da hortelã, irmão, sobre o dízimo do endro e do cominho, que é semente, é grão, irmão. Não é dízimo de dinheiro, porque dízimo não é dinheiro, irmão. Você na Bíblia não vai me provar nunca alguém dizimando dinheiro. Você vai ver na Bíblia alguém ofertando dinheiro. A oferta da viúva ali é oferta. Você pode ofertar mais ou menos do que o dízimo, mas quando se trata de dízimo, dízimo era para o povo judeu, irmão. E nunca foi dinheiro. Aprenda em nome de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus é que está te ensinando, não é, irmão Josias? Porque sem o Espírito Santo de Deus, meu abrir e fechar de boca, irmão, eu só vou falar de mim mesmo, louvado seja Deus. Veja que o dízimo aqui de Mateus 23 não era dinheiro, e sim alimento vegetal, irmão. Aleluia. A terceira coisa que eu aprendo é que Jesus não podia ser contra esse dízimo de Mateus 23. Por que, irmão Josias? Não, senhor, não, senhora, ele não podia ser contra. Aleluia. Esse dízimo nem contra a circuncisão, pois Jesus era judeu, irmão, nascido sobre a lei de Moisés, e veio para cumpri-la, para ele mesmo aboli-la. Em Gálatas 4:4, o que é que diz? Gálatas 4:4, eu estou correndo contra o tempo. Então Jesus não podia ser contra esse dízimo aqui, irmão, porque ele estava sobre a lei. Gálatas 4:4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Está vendo? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então aqui, Mateus 23, Jesus estava sobre a lei, irmão. Louvado e agradecido seja Deus. Você está entendendo? De glória a Deus, de aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus considerou o dízimo, considerou o juízo, a misericórdia. O Senhor Jesus considerou o juízo, a misericórdia e a fé mais importante que o dízimo. Aqui, Mateus 23, né? Mais importante do que o dízimo do judeu, ou seja, os escribas e os fariseus, né? Louvado seja Deus. E desprezar o mais importante da lei, juízo, a misericórdia e a fé, né? Veja que Jesus aqui considerou o juízo, a misericórdia e a fé mais do que o dízimo do judeu, irmão. Mas hoje, nos dias atuais, os líderes estão valorizando mais os dízimos do que as almas. Louvado e agradecido seja Deus. E o dízimo da religião não é o dízimo da Bíblia Sagrada, porque o dízimo da Bíblia Sagrada é alimento, criação, plantação, e nunca foi dinheiro. Louvado seja Deus. E desprezar o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé, deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Só uma perguntinha aos senhores dizimistas, pregadores de dízimo, a vocês que dão os seus dízimos. O Senhor Jesus aprovou a circuncisão? Jesus aprovou a circuncisão, irmão? Vamos ler essa passagem bíblica. E quando ao 8 dias foi cumprido para circuncidar o menino, e lhe foi dado o nome Jesus, que pelo anjo lhe foram posto antes de ser concebido. Lucas 2:21. Uma pergunta, irmão. Será que o Senhor Jesus estava aprovando a circuncisão para a igreja, para nós da nova aliança, irmão? Porque a lei da circuncisão é a mesma lei do dízimo. Por que vocês cobram o dízimo e não faz também, não é fiel na lei da circuncisão, na lei de sacrifício de animais, na lei do guarda do sábado? Vai todo mundo que abre a igreja para pregar Malaquias 3:8-10, Mateus 23:23, pregar dízimo. Louvado seja Deus. Porque líderes pregam Mateus 23, mas omitem e não falam dessa passagem de Lucas capítulo 2, versículo 21, que foi anteriormente. Por que não pregam isso aqui? Já que vocês pregam dízimo, por que vocês também não pregam a circuncisão, sacrifício de animais, guarda de sábado? O Senhor Jesus alguma vez, senhores pregadores de dízimo, aprovou o sacrifício de animais para nós da nova aliança? Vamos conferir. Disse o Senhor Jesus: olha, não diga a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou pela lei, que era observada pelo judeu, para lhe servir de testemunho. Mateus 8:4. Nesta passagem, vemos o Senhor Jesus mandando o leproso oferecer sacrifício de animais. E então, e por que vocês também não pregam sacrifício de animais, já que pregam os dízimos? Porque vocês sabem que vocês são os mentirosos, e a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Eu não sei quantos tempos
Falta, não estou vendo aqui. Louvado seja Deus, mas eu estou correndo. Porque muitos líderes pregam Mateus 23, capítulo 23, 23, para exigir o dízimo em forma de dinheiro. E não pregam Mateus capítulo 8, 4, para mandar a igreja oferecer sacrifício de animais. Por quê? Irmão, já vocês pregadores de dízimo, vocês pregam Mateus 23, 23, né? Que é para a igreja, os cristãos, darem o dízimo, né? Porque se não der, o devorador, o brigador, o cortador vai atingir as finanças e vai gastar na farmácia, né? Isso é mentira de Satanás, né? E por que vocês também não pregam Mateus 8, 4? Que manda a igreja oferecer sacrifício e vocês mandam a igreja, os irmãos, oferecer sacrifício de animais. Por quê? Louvado seja Deus. A resposta é simples. Aleluia. E objetivo, o sacrifício de animais e a circuncisão são alimento da lei de Moisés, que foram abolidas na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Só que ensinar isto não dá lucro, não é isso? Senhores cão gulosos, senhores pregadores de dízimo, senhores gananciosos, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, Gálatas 4, 4. Estou terminando, irmão, estou correndo contra o tempo. O Senhor Jesus nasceu debaixo da lei, irmão, para um propósito que você verá no próximo capítulo, aqui de Gálatas 5, 5, que diz assim: veio para remir, libertar os que estavam debaixo da lei de Moisés, a fim de recebermos a adoção de filho. Louvado e agradecido seja Deus. O Senhor Jesus veio, meu irmão e minha irmã, ele veio para remir, ou seja, para libertar quem estava debaixo da lei de Moisés, para quem estava praticando o dízimo, a circuncisão e o sacrifício de animais, que essas coisas são coisas da lei e não da graça. Jesus veio se oferecendo na cruz do Calvário como último sacrifício pelas nossas culpas e pecado, para nos libertar da lei de Moisés, e temos o direito de ser chamado filho e ter direito à salvação, irmão. O Senhor Jesus não veio para fazer ninguém cumprir a lei de Moisés. Jesus não morreu na cruz para eu e você hoje estar cumprindo a lei de Moisés, fazendo sacrifício de animais, dando dízimo. Louvado seja Deus. E o pior ainda é que esse dízimo é uma mentira do diabo, é uma aberração esse dízimo que a religião prega hoje. Louvado seja Deus, porque o dízimo de Moisés não era o dízimo que a religião prega hoje. Pois a passagem de Mateus 23, 23 nada tem a ver com o cristianismo e nem com a igreja que somos eu e você. Pois o dízimo não era dinheiro, e sim hortelã, endro e cominho. O dízimo era semente, irmão. Era cereais. O dízimo dos judeus e escriba e fariseu era da lei de Moisés, não da graça de Cristo. Pois o véu do templo, a lei só rasgou ou se desfez após a morte de Jesus da cruz. Aleluia. Se alguém questionar que naquela época não havia dinheiro, então vamos à segunda passagem bíblica das inúmeras que citam dinheiro na Bíblia. O Senhor Jesus foi vendido por Judas Iscariote por 30 moedas de prata. Está escrito lá em Mateus 26, 14 e 15. Na época de Abraão, ele comprou um sepulcro para sepultar sua esposa por 400 ciclos de prata, moeda corrente dos mercadores da época. Deuteronômio capítulo 23, 23. Aleluia. Já existia com respaldo bíblico dinheiro, sim senhor, sim senhora. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus queridos, este é um breve estudo que eu estou deixando para a sua meditação. Não se engane. Agora, se você quer contribuir com a sua igreja, contribui com oferta voluntária. Louvado seja Deus. O valor que você sentir, louvado e seja Deus. Se você quer contribuir no templo que você vai, na sinagoga, quer ajudar o seu pastor a pagar água e luz, faça conforme os discípulos faziam. Eles ofertavam. Os discípulos de Jesus não eram dizimistas, eles eram ofertantes. Aleluia. Porque a oferta, se senhor, se senhora, pode ser em forma de
dinheiro, mas dízimo nunca foi dinheiro. Louvado e agradecido seja Deus. Eu peço que você, encarecidamente, se inscreva no canal, ajude o nosso canal a crescer. Se você que não é inscrito ainda, deixe o seu comentário. Se você não concordou com este estudo, eu respeito a sua opinião, mas não posso concordar com o seu raciocínio. Eu sei que deram a lavagem cerebral a você e você não tem facilidade de aceitar um estudo maravilhoso como esse, né, irmão? Eu estou caçando aqui um versículo aqui para finalizar. Louvado seja Deus. A forma que os discípulos levavam o dinheiro para a igreja, irmão, era aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, 7, que diz assim: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá, com alegria, que se trata de oferta voluntária, que a oferta pode ser dinheiro. Aqui não é dízimo, irmão, é oferta, que se dá com alegria. E oferta é muito mais do que 10% ou menos do que 10%. A oferta pode ser o valor da oferta da viúva, né? Ou pode ser muito mais do que isso. Louvado seja Deus. Então, que Deus te abençoe, meu querido. E obrigado por você que já faz parte do canal Josias Dias. Toda honra, toda glória é para Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.